Isto aconteceu quando eu tinha 29 anos, em 1977. Estava a viajar muito numa banda e tive de tirar algum tempo da estrada para sair da banda. Mas nessa noite, quando voltei para o meu apartamento, um pequeno duplex, com os meus colegas de quarto, uma hora depois de falar, comecei a sentir o que as outras pessoas iam perguntar e dizer. Depois, passei por toda a gente que passava no passeio e conseguia sentir o que eles estavam a pensar. Sem ser solicitado, foi bizarro, mas ao mesmo tempo senti uma proteção. Senti uns anjos da guarda. Senti que algo estava a te olhar por mim. Pareciam chamar-se monitores. E pensei, se eu tivesse uma escada, podia tocar-lhe. Estava a 2 metros acima de mim. Era físico. Conseguia vê-la e olhei em volta para todas aquelas pessoas que estavam a ver, mas nenhuma delas reconheceu que isto era como se estivesse a descer. E a cerveja do Manny tinha acabado de se evaporar instantaneamente. Estavam de túnicas brancas e as suas caras pareciam cinzentas, como se não fossem homens nem mulheres, como se dissessem que as nossas caras não interessam, mas sim a nossa presença. Sim, mas não percebo o que se passa. Confiam em nós? Uma voz, 7 deles, peões e pessoas que me estavam a observar, estão a ver-me a falar com alguns ou, como eles diziam, não estão lá, é a coisa mais real que já vi. Colisão com o carro em excesso de velocidade. Fui atingido e caí por cima do carro. De repente, estava fora do meu corpo e estava a vê-lo ser derrubado pelo carro, mas senti uma certa espécie de desprendimento, quase humor. Bem, sou eu, é o que se passa na vida. E estava a expandir-me para fora do carro em todas as direções, como um balão, não como uma seta, mas como um balão, um sólido acidente. Vi a terra inteira contrair-se dentro de mim porque estou a expandir-me, e o meu corpo está lá embaixo na Rua Guadalupe. As pessoas a gritar e a passar-se com as plantas. As galáxias a expandirem-se cada vez mais e mais. Atravessaram o sistema solar. Atravessaram o universo inteiro. Chegaram ao limite do universo e foram para fora dele. E no livro descrevi o que senti como um nível de consciência a que chamo as cores. Pareciam nomear-se a si próprias. Que é um nível de consciência que, quando chegamos ao nascimento, vamos para este nível das cores que nos dá a capacidade de usar os nossos sentidos humanos naturais e o nosso cérebro para compreender quem somos e de onde viemos. Podemos escolher se queremos fazer isso ou não, mas eu estou a expandir-me para além disto. Eu passei pelas cores, fui até ao limite do universo, senti-me como se tivesse saído dele, e era um céu estrelado, e há infinitos universos. E foi desse que saí, e depois todo este universo infinito está enrolado como um túnel de luz, e é realmente uma boa explicação. E senti-me como se tivesse sido atingido por ele, e saído do outro lado. Mas nessa altura, não tinha consciência de mim. Era pura sensação. A consciência de mim parou na altura em que vi o meu corpo cair sobre o carro e comecei a expandir-me, e estava num rapaz azul e infinito, que era incrivelmente pacífico e bonito, e era a mente infinita. E uma das muitas coisas de que me apercebi, e esta é a mais importante, a mente infinita é completamente ilimitada. Nada a pode restringir, controlar. São todas as possibilidades ao longo de todo o tempo e espaço, manifestadas fisicamente ou não. Mas não há limitação e não há nada que possa representar uma. E é completamente imparcial, não tem preconceitos. E ou existiu, o que acontece e tudo existe, ou não teria existido e nada existiria. Não há meio termo entre infinito ou nada. Adivinhe o que aconteceu. Infinito, sinto-me como se estivesse em sintonia com ele. Foi a mais bela experiência ver a criação, ver diferentes universos, ver diferentes vontades, desejos, esperanças, planos, ver a
a interconexão entre as manifestações de visualização do pensamento. O livre-arbítrio, o tempo infinito, o espaço infinito. Eu poderia continuar e continuar e continuar. Não era como se você apenas balançasse, você apenas entende. Você sabe, você não tem que ser em inglês ou qualquer coisa. Você apenas entende porque você é parte disso. E de repente, eu percebi que talvez eu não seja parte disso. Talvez eu esteja observando e eu fui puxado de volta através deste túnel de luz e de volta a este universo. E comecei a colapsar no espaço temporal. Não fazia ideia de quem era ou para onde ia, mas estava um pouco apreensivo onde estava. Era bastante agradável quando cheguei a este sistema solar e depois a Terra. Comecei a ver todos estes flashcards, estas imagens, por isso estou a rodar jornais. Vinham em 3 séries. 19 ou assim, o aquecimento global viu que nem sequer podia imaginar. Na altura esta carnificina no país, ninguém, em 1977, andava pela AK-47. Sabem? Eu vi aquilo e não podia acreditar. Disse, não, deve ser uma alucinação. Não estou a tentar assustar as pessoas. Estou a tentar dizer que estamos a passar por uma grande mudança e que há uma razão para isso. E eu vi isso porque vi toda a loucura, toda a confusão na primeira série de imagens. A segunda série de imagens eram os 1000 anos, cada um explorando. A esterilização está a resolver muitos dos nossos problemas que estamos a ir nessa direção. É um caminho desajeitado. Temos um longo caminho a percorrer. Isso é idealizado amor, espaço, tecnologia sem ódio. Onde estamos agora é o caos. Por isso há um grande fosso, onde estamos e para onde. O terceiro conjunto de fotografias era sobre mim. E, de repente, vejo o meu corpo e volto a entrar no meu corpo, como se estivesse em casa. O condutor inclinava-se sobre mim e gritava. Estou a tentar parar. Não consegui parar. Não queria explicar. Por isso empurrei-o para longe e tentei perguntar às outras pessoas se tinham visto estes monitores a aproximarem-se. Se nos levantássemos e falássemos como se nada tivesse acontecido e, em 5 minutos, eu ia para casa. Está bem, ninguém se magoou. Vou a pé para casa. Ouvi as sirenes e as pessoas disseram para não ficarmos aqui até falarmos com a polícia e os polícias. E, está bem, sim. Uns minutos depois, a polícia e os polícias e a ambulância chegaram e perguntaram-me o que tinha acontecido. O que abriu uma lata de minhocas. Assim que tentei explicar por que não estava ferido e o que tinha acontecido, eles não acreditaram e, claro, eu também não teria acreditado. E começo a falar com eles como se nada tivesse acontecido e tento explicar aos polícias e à ambulância como se me deixassem ir a pé para casa, como se ninguém percebesse o que eu estava a dizer, e eu também não teria acreditado em mim, para ser honesto convosco. Fizeram-me um raio-x e não me doeu nada. Não houve danos nenhuns. Havia um tipo que veio da sala de emergência, e eu conhecia-o. Tinha premonições sobre ele, sabia o seu nome, sabia onde ele tinha estudado. Era psiquiatra e começou a perguntar-me o que tinha acontecido. Disse que já tinha ouvido falar disto. Nunca tinha visto ninguém que tivesse passado por isto. Eu disse que agora é você. Ele fez-me algumas perguntas e eu expliquei-lhe algumas coisas pessoais com ele e o filho e a reorganização da mobília na semana passada. E a mulher dele não gostou de reduzir o espaço no chão. Ele perguntou-me como é que sabia isso, e eu disse-lhe que sabia tudo, que sabia o nome dele e que era capaz de aceder a qualquer coisa. Mas o problema é que não conseguia desligá-lo. E foi isso que me assustou. E a minha atitude foi: não há problema. Não me importo. Estive no paraíso. Não posso. Sinto que estas pessoas estavam a pôr agentes de castigo. Não resisti a nada e todos os doentes me chamam Senhor. Sorrisos. Estou sempre feliz. Toco piano e entretenho-me. Passei 10 dias lá e, ao fim de 10 dias, os psiquiatras reuniram-se todos,
Falaram comigo e decidiram se tinha de ficar mais 10 dias ou se estava bem, e eu disse: sei que vocês não acreditam naquilo porque passei, mas não vou mudar a minha história. Se encontrar uma teoria melhor do que a que eu tenho, sou todo ouvidos, porque é que acha que isso lhe aconteceu? É uma pergunta muito boa. E essa é a única coisa que eu não sabia durante algum tempo, desde o momento em que isso aconteceu até hoje. Não há maneira de negar o que aconteceu. Mas perguntei. Vezes sem conta, por que eu? Por que eu? Por que eu? Universo sem queixas. A experiência mais bonita que alguém poderia ter. 8 meses depois, estava sentado no meu alpendre a tocar a minha guitarra outra vez e estava a perguntar: por que é que tive esta experiência tão bonita? E de repente senti estes guias. Os monitores estavam perto de mim. Não os vi, mas dispararam um feixe de luz na minha cabeça como um laser. E ao mesmo tempo, começaram a falar com a mesma voz profunda de James Earl, uma voz grave e profunda. Começaram a explicar isto, ao mesmo tempo que eu lia na minha mente, como um trailer de um filme, o fim de um filme, os créditos desaparecendo na distância, você sabe, rolando para fora. E eles basicamente disseram que você teve essa experiência, porque você queria isso. Você está sempre curioso, você queria saber. Você perguntou. Você está sempre aprendendo. Você está estudando psíquico e imediatamente você sabe ler educação, Poloski, moderno, ou fazer tudo o que puder para expandir o seu conhecimento. E por isso nós levamos isso, nós mostramos você, nós trouxemos você de volta. Você poderia lidar com a verdade moral da história. As pessoas fazem perguntas. Periodicamente perguntam e receberão. Não recebem tudo, mas quanto mais perguntarem e quanto mais pedirem ao vosso Deus para vos ajudar, e quanto mais expandirem a vossa consciência e o vosso cordão umbilical que todos temos entre nós. E a mente infinita, toda a gente tem um único, mas também só há um lugar de onde viemos da mente infantil, e só há um lugar para voltar à mente infinita. Tudo o que está no meio disso é uma experiência de separação de uma forma ou de outra, por isso sinto-me a pessoa mais sortuda do planeta, por causa da experiência, e porque finalmente me disseram por que é que eu a tive. Nunca me ocorreu curiosidade, por isso as pessoas vão perguntar quais são algumas das imagens que viu que ainda não se tornaram realidade. Eu vi, durante os 465 próximos 100 anos, e há tantas imagens que vi tão rapidamente que muitas vezes não as reconheço até ver o incidente. Não consigo definir com certeza exatamente o que vai acontecer quando há tanta informação tão rapidamente que não podemos mudar o caos que o mundo está lá a atravessar agora, e a razão pela qual estamos a atravessá-lo é uma razão simples. Todos nós temos de ver os buracos no barco, as falhas em nós próprios e nos nossos sistemas antes de os podermos corrigir. Estamos a atravessar este período de tempo não por acidente, mas por ser a oportunidade que a vida nos está a dar para vermos o que precisa de ser corrigido para o podermos corrigir. E eu digo sempre que a coisa mais poderosa e a natureza humana é o livre-arbítrio. Porque podemos escolher como vemos as coisas, como percebemos as coisas. Não é a nossa situação, é como a percebemos. Porque como a percebemos, como a vemos, significa como vamos agir e reagir e torná-la pior ou melhor, ou sair de Dodge, ou fazer uma mudança ou não. Por isso, apesar de todo o caos que estamos a atravessar, eu encorajo as pessoas a não se passem, não se limitem à quantidade de poder e luz que podem trazer para vocês como proteção. Mas se não vestirem um impermeável e saírem à rua, vão molhar-se. Pois uma coisa que sugiro às pessoas é que, antes de mais, há um potencial ilimitado na nossa mente, alma e coração. Não há limite para o quanto podemos crescer espiritual e psiquicamente, mentalmente. Nunca tinha pensado nisso,
Mas quando toquei a mente infinita, senti que estava lá para o infinito e voltei à Terra apenas um segundo depois, mas tendo passado por uma das experiências mais incríveis de sempre. Por isso, sim, percebi que a partir desse momento o nosso poder e o nosso poder emocional, psíquico e espiritual que ganhamos com isso, crescemos, não para obter uma estrela dourada de Deus, mas para fazer as coisas funcionarem melhor na vida aqui e agora. Conosco, com nós próprios, com as relações. Por exemplo, há 12 anos atrás, eu estava à procura das minhas chaves e a marcar uma consulta freneticamente, indo de um quarto para o outro, cheio de gavetas. E depois pensei, isto é de loucos. Esta procura cerebral não vai encontrar as minhas chaves. Estou nisto há 10 minutos, não estou perto, por isso pensei. Ok, sinapses mentais superiores no meu cérebro, guias de almas, vocês juntam-se e puxam-me para as chaves. Porque seria muito mais fácil. É uma vitória. Não sabia se ia funcionar ou não, mas sabia que se não tentasse, nunca saberia, certo? Tudo bem. Do meu escritório para a cozinha, servi-me de uma chávena de café, olhei e lá estavam as minhas malditas chaves. Pula-as no micro-ondas, acho que caíram, apanhei-as e, como já disse a outras pessoas, a primeira coisa que senti quando as apanhei foi isto: as chaves. As chaves disseram-me, porque eu falei com a minha garagem e pedi-lhes para falarem sempre comigo. A chave disse: Gary, não podemos andar, mas o teu sistema funciona. Por que é que a vida não deveria funcionar dessa forma? Por que é que não deveríamos ter esse poder? Quer dizer, pessoalmente, eu gostaria de ter o poder de curar o mundo, mas não posso. Não posso parar a guerra. Só posso fazer a nossa parte, mas, se fizermos a nossa parte, estamos a fazer a parte mais importante. Tudo começa por dentro. Ame-se, perdoe-se, liberte-se, dê palmadinhas nas costas. Foi assim que aprendi a tocar piano. Em 3 anos, pratiquei 12 a 14 horas, todos os dias, e dava palmadinhas nas costas ao meio-dia, porque quando começava a praticar às 10 horas, agora conseguia fazê-lo. Sim, torna a sua eficiência melhor. Nunca, 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 nunca é. O quanto trabalhamos na vida é o quanto somos inteligentes, é o quanto somos esposas, é o quanto somos criativos, é o quanto somos abertos, é o quanto somos inspirados, é o quanto somos virtuosos, é o quanto somos fiéis aos nossos valores fundamentais. Temos coração, temos alma. As pessoas acreditam que podemos escalar essa montanha.